com a descrição de uma coisa que a gente chama de alimento, pelo menos não quando a gente é adulto. Então esse é um alimento de um filhote da própria espécie que é mamífero, então teoricamente a gente deveria tomar apenas o leite da nossa mãe. Então a gente é a única espécie que continua mamando, digamos assim, mesmo que seja no pote de iogurte, depois de crescido. Então, o consumo de laticínios pelos seres humanos é relativamente recente em relação à história da humanidade. Então, de 11 mil anos para cá, que a gente começou a domesticar gado, e aí acho que em algum momento alguém olhou e falou, vamos beber aquilo ali, e deve ser bacana, e aí começou a esse tipo de coisa. Mas, durante a Antiguidade e a Idade Média, o leite era muito difícil de se conservar e era consumido fresco ou em forma de queijo. Existe uma teoria que eu infelizmente não consegui levantar a tempo se é verdadeira, mas que o queijo ele foi inventado porque eles utilizavam o estômago dos animais como bolsa para carregar o leite de um lugar para outro, né, na antiguidade, e perceberam que aquele leite coalhava, né, a secreção coalhada, aí deu-se o nome então de queijo. Eles falaram, vamos comer isso aí em algum momento, e enfim, aí continuou. E aí com a Revolução Industrial na Europa, por volta de 1830, o leite começou a ser transportado com mais facilidade das zonas rurais, né, onde era produzido, para os centros urbanos. Então, de lá para cá, até hoje, a gente tem indústrias que cria técnicas e compra aparelhos e desenvolve tecnologias para aumentar essa produção, porque o leite, assim como todo produto, eu nem digo alimento, mas todo produto de origem animal, ele dá muito dinheiro, né? Então é um valor agregado. O escravo aí, no caso, eles se multiplicam, né? Então eles conseguem fazer muito dinheiro com a exploração de animais, enquanto a sociedade não se manifestar contra isso, eles vão ganhando dinheiro. Então, por favor. Bom, assim como uma mulher, a vaca ela não produz leite assim o tempo todo, né? Muita gente até fala, mas o leite não mata a vaca, né? Então não vê muito problema no consumo. Mas na verdade, quando a gente pensa assim, a gente está bem na ponta do iceberg. Porque para uma produção maciça, em todo lugar que você vai, ou em Recife, ou em Amsterdã, ou em São Paulo, em qualquer lugar, quase tudo que você encontra tem laticínios. E para produzir essa quantidade de leite, e para produzir laticínios e tudo, a gente vai falar em números daqui a pouco, mas são bilhões e bilhões de animais criados normalmente em sistema de confinamento, né, que é como a criação suína. Então, muitos animais em pouco espaço para produzir mais, e aí hormônios e tudo mais. Se isso fosse feito contra uma mulher, por exemplo, certamente seria considerado estupro a parte que é da inseminação, né? Porque uma vaca, para ela produzir leite, ela tem que estar inseminada constantemente. E a partir de um certo momento da vida dela, que ela não consegue mais produzir o número de litros de leite que a indústria precisa por dia, por dia, pelo dinheiro, ela vai para um abatedouro, né? Não existe um asilo de vacas leiteiras, né? Não é muito comentado isso, mas normalmente quem consome leite, que tem essa ideia de que o leite não mata a vaca e tal, mas no fim, infelizmente, o destino é exatamente o mesmo de um bovino que foi criado para corte, mas ela é explorada um pouco mais ainda.